Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Fazia tempo. Esteja orando aí por essas transmissões. Nós temos tido problemas aí nesse último 3, 4 domingos. Então, nós vamos fazer o que é possível aqui, de repente trocar de fornecedora, né? Ou fazer adaptações, não sei, para que a gente possa continuar com esse projeto que deu tão certo, né, de fazer os cultos online. Então, o nosso desejo é que mesmo após o retorno, a gente continue fazendo as transmissões online para abençoar pessoas que estão distantes, pessoas que talvez estejam viajando e gostariam de assistir o culto. Então, ore por isso, né? Nós queremos investir. Se você quiser, pode fazer uma doação, uma oferta para este propósito. A gente precisa comprar aí webcam. Seria bom comprar um PC específico, né, para deixar lá atrás, para fazer a transmissão. Então, se você quiser ajudar também, fazendo uma oferta para esse propósito, nós ficamos muito gratos. Amém? E vocês estão bem? Vocês estão aqui presentes? Que bom, glória a Deus, né? Que bom. Nós estamos fazendo uma viagem sobre a saga de Noé, né? Quem aqui assistiu ou viu a primeira pregação de Noé, a primeira pandemia, isso. Aí nós tivemos a segunda, que foi Noé, falando do isolamento dele, né? A dificuldade que ele teve e que Deus produziu a partir disso. E eu quero encerrar falando especificamente do final, né? Do pós-dilúvio, a pós-pandemia de Noé. A nossa vai acabar também, amém? Amém, né? Essa nossa aí estará finalizando em breve, né? Glória a Deus. Os pessimistas aí, alguns médicos, algumas pessoas estão dizendo que levará 2 anos, né? Mas em nome de Jesus, nós queremos entrar 2021 já com soluções dadas por Deus aí para que voltemos a este novo tempo que Deus nos deu. Vamos orar, pedir a direção do Senhor nesse sentido. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por este culto, obrigado por esta palavra. Senhor, as tuas palavras, elas permanecem, elas são inalteráveis, elas não modificam com governos, ela não modifica com situações, mas a tua palavra permanece. Então, Senhor, nós queremos debruçar a nossa esperança, a nossa expectativa e o nosso desejo de viver a vida cristã segundo a tua palavra. Então, para isso, Senhor, eu peço discernimento e direção do Senhor para isso, mas peço também que o Senhor dê discernimento aos que estão ouvindo, Senhor, para que eles também possam descobrir como aplicar, como viver esta palavra para a glória do Senhor, para que cresçam no relacionamento com o Senhor. Então fale conosco, pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 9. Livro de Gênesis, capítulo 9. Eu quero ler com você do verso 1 até o verso 17.
livro de Gênesis, do verso 1, do capítulo 9, verso 1 até o verso 17. Eu estou lendo aqui na linguagem de hoje, eu peço perdão, a irmã Fátima me perguntou se tínhamos aqui, eu não dei o retorno, me perdoe. Né? Acabou, não temos. Nós vamos ter que comprar mais aqui, né? Na linguagem de hoje. Amém, amém. Então vamos ler, Gênesis capítulo 9, do verso 1 em diante, diz assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos, e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão, e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras, e eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Tenham muitos filhos, e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês e com seus descendentes, e com todos os animais que saíram da arca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês: prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens os céus e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. Assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Amém. Glória a Deus. Noé e o pós-dilúvio. Desde a criação, Deus sempre operou do mesmo modo. Deus não se modifica com o tempo. Deus não tem necessidade de se adaptar a mudanças climáticas. Deus não tem necessidade de se adaptar às mudanças econômicas, políticas. Então Deus sempre agiu da mesma maneira. Como? Ele sempre agiu criando, protegendo, guardando, livrando, purificando e firmando alianças. Ensinando, sempre, da mesma maneira. E o dilúvio, ele faz parte desse processo de Deus. Desse processo de cuidar, de orientar, de purificar e também de ensinar. E para restaurar a humanidade ao plano original, Deus então envia o dilúvio. Hoje nós podemos ver qual foi o desfecho desta pandemia que Deus enviou ao mundo naquele tempo. E qual será o desfecho que nós veremos na nossa vida, na nossa igreja, no mundo, na igreja de Cristo, após o desfecho desta pandemia? Esta pandemia também tem uma finalidade na mão de Deus.
ela não é meramente demonstração da maldade humana, porque tudo o que acontece no mundo é com a permissão de Deus. Então, como é que nós sairemos? Mas eu quero olhar com você para o texto e ver quais foram os aspectos que marcaram a saída de Noé da arca. Qual foi aspectos que marcaram o final desta pandemia de Noé. E quem sabe possamos aprender com elas e vivenciá-las na nossa vida também. Ou pelo menos depositar a nossa esperança nisso. O primeiro aspecto nós vemos no verso 1, 7, 8 e 9. No verso 1 ele já diz: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Primeiro ponto, você que gosta de anotar: Deus estabelece alianças. Nosso Deus é um Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus que firma compromissos. Nosso Deus, ele não é um Deus de libertinagem. Não é um Deus de traições. Não é um Deus de relacionamentos desconectados e diversos. Nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus que firma pactos. É um Deus que firma compromissos, comprometimentos. Então essa é a primeira coisa que Deus fez com Noé, pós-pandemia. Foi reforçar a aliança que ele tinha, não com Noé, mas com a humanidade. Porque é interessante que Deus, quando Deus faz aliança com um indivíduo, ele cita só o indivíduo. E o que Deus fala aqui no texto? Farei uma aliança com Noé e os seus filhos, que coincidentemente era toda a humanidade que restou naquela época. Não tinha mais ninguém. Então Deus aqui é um Deus de alianças. Não esqueça disso. Muitas vezes nós, os seres humanos, nós não gostamos de aliança. E está aí o casamento, a maior demonstração de quanto o ser humano não gosta de aliança, né? O número de divórcios, separações, traições, enganos, contratos. Eu não me surpreendo se daqui a alguns anos não existir mais a necessidade de casamentos legais. Eu não vou me surpreender. E eu já descansei no Senhor, que quando isso acontecer, o que importa para mim é a bênção de um culto, de um grupo, de uma igreja abençoando o casal. Isso é o suficiente para mim, né? Por quê? Porque o ser humano não gosta. Aliança é sinal de compromisso. Compromisso é sinal de que eu preciso prestar contas dos meus atos, das minhas escolhas. Então Deus é um Deus que estabelece alianças. E a primeira coisa que ele fez com Noé e com a sua família, quando saiu daquele processo de santificação, o dilúvio teve esta simbologia desse processo de Deus de salvação daqueles que queriam ser salvos, daqueles que aceitaram ser salvos, mas também de purificação destes que foram salvos. Eles foram meio que batizados pelas águas do dilúvio. Foram santificados, purificados pelas águas do dilúvio. E Deus então estabeleceu uma aliança. Por quê? Porque eram pessoas que estavam dispostas a andar segundo a instrução de Deus. Deus deu a instrução: faça a arca, fizemos. Deus deu a instrução: reúna os animais, reunimos. Deus deu a instrução: entrem na arca, e entraram.
Deus deu a instrução, agora saiam da arca, e saíram. Então Deus estabelece alianças com aqueles que obedecem, daqueles que se purificam, que se comprometem com a vontade de Deus. Glória a Deus. Deus é um Deus de alianças, é um Deus que estabelece. E tempos de aflição e de dificuldade são grandes oportunidades para estabelecer alianças. Então você que ainda não tem uma aliança com Deus, você que talvez está em casa assistindo e ainda não firmou uma aliança, aproveite este tempo para firmar uma aliança com Deus. Amém? Você que tem andado vacilante, talvez você tenha ficado aí dividido entre as coisas do mundo, dividido entre os desejos e as vontades do mundo e entre a vontade de Deus. Deus é um Deus de aliança com aqueles que se comprometem. Então, não fique vacilante. Forme uma aliança com Deus vivo, com Deus poderoso. Saiba que este é o tempo. Esta pandemia vai passar. E este é o momento de firmar aliança. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Amém? Segundo ponto. Também está do verso 1 ao verso 3. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que seus descendentes se espalhem por toda a terra. Após firmar alianças, após exercer esta ação de purificação, de correção, de santidade e de firmar uma aliança, Deus faz o quê? Deus restaura os seus propósitos. Deus restaura os seus planos. É isso que Ele fez na vida de Noé, é o que Ele fez na vida de vários homens, personagens da palavra de Deus, e é isso que Ele faz hoje na nossa vida. A partir do momento em que Deus estabelece uma aliança contigo, no momento que Deus estabelece uma aliança com você, Ele também quer imediatamente restaurar o propósito dEle, os planos dEle, a vontade dEle para a sua vida. Amém? E Deus não inventa. O que eu falei no começo? Nosso Deus é um Deus imutável. Ele não muda segundo governos, Ele não muda segundo o clima. Então olha que interessante, assim que Noé sai, após firmar a aliança novamente com Noé, Deus então restaura os planos. E eu quero ler com você, novamente, verso 1 do capítulo 9. Deus diz: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que seus descendentes se espalhem por toda a terra. Esse texto te lembra de algum texto? Volta comigo em Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis capítulo 1, verso 28. Você que está em casa, tem uma Bíblia aí impressa, quiser acompanhar, Gênesis capítulo 1, verso 28, olha o que Deus diz. E abençoou, dizendo: tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os que voam no ar, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Deus está falando para Noé a mesma coisa que Ele falou para Adão. Porque os planos de Deus não mudam, querido. Amém? Deus não muda segundo as dificuldades. Deus não precisa ajustar seus planos como nós fazemos. Amém? Nós, às vezes, passamos por momentos difíceis, por dificuldades, sejam elas financeiras ou políticas, seja quais forem, e nós precisamos ajeitar os nossos planos, mas Deus não precisa. Glória a Deus. E Deus então agora renova os seus planos
com Noé, dizendo o quê? Exatamente o que ele disse para Adão. Ou seja, ele está falando para Noé: Noé, era para ter dado certo com Adão, mas não deu. Vamos ver se dá certo com você agora. E Deus então transmite a Noé os mesmos planos. Ele repassa. E a mesma coisa depois, se você ler a sua Bíblia, você vai ver que é a mesma coisa que ele falou para Moisés, é a mesma coisa que ele falou para Abraão, a mesma coisa que ele falou para Davi. E a mesma coisa que Jesus fez no mundo espiritual, enchendo a terra agora com os filhos de Deus. Glória a Deus. Porque os planos de Deus não mudam, querido. Deus permite situações como a que estamos passando, para que Ele possa renovar os planos deles na nossa vida. Nós muitas vezes nos desviamos, a igreja brasileira se desviou dos planos de Deus, se desviou dos propósitos, buscando reinos pessoais, buscando impérios pessoais, levantando governos pessoais, e se desviaram. A briga, a batalha por denominações, a batalha por alcançar televisões. Eu dou glória a Deus, porque a igreja alcançou programas televisivos. Mas teve um dia que eu tive que concordar com um parente meu. Teve um parente meu que falou assim: rapaz, eu preciso contratar uma TV paga, porque só tem TV de igreja agora na rede livre. E é verdade, tanta TV evangélica e católica e tudo mais, mas todo mundo fala a mesma coisa. Manda dinheiro para mim, que eu preciso sustentar esse programa. Então, gente, a igreja brasileira desviou do seu propósito, levantando reinos, levantando impérios pessoais. E só tem um reino que nós devemos estabelecer, que é o reino de Deus. Amém? Só que isso não acontece em instituições, porque a igreja não é instituição, a igreja são pessoas. E eu quero apertar o calo um pouquinho, porque é o seguinte: quando isso acontece no grupo, é porque já aconteceu no coração das pessoas. Então, queridos, nós precisamos olhar também para a nossa igreja, porque quando a nossa igreja começar a desviar, é porque os nossos corações já estão se desviando. Então, queridos, Deus quer restaurar os seus propósitos. Deus quer restaurar o seu plano na nossa vida, na vida do brasileiro, da igreja brasileira, da igreja mundial. Amém? E esses planos começam conosco. Começa com cada um de nós. Deus quer restaurar os seus planos, restaurar o seu propósito. Ele quer renovar. Mas Ele renova não somente os seus planos. Ele renova também algo um pouco mais sério. Que Ele diz assim no verso 5. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. Então, infelizmente, eu não sei o que passou na sua cabeça quando eu falei que Deus quer restaurar planos. Eu não sei o que passou. Mas uma coisa eu sei, na mente de muitas pessoas, e eu quero crer que essa igreja é diferente. Na mente de muitas pessoas, quando fala, Deus vai restaurar os seus propósitos, a pessoa já começa a pensar, aquilo vai dar certo, aquele carro vai sair, a minha casa vai sair, né? As coisas vão dar certo, o emprego vai sair, o aumento vai sair. Já começa a pensar em coisas materiais, em coisas mundanas. Está errado? Não, não está errado.
Esse cuidado de Deus também faz parte do plano. Prover um recurso para os seus filhos. Ajudar no emprego, no salário, nos bens, também faz parte, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Está mais ligado àquilo que a igreja precisa fazer. Quando Deus disse para Noé, agora enchem a terra, ele estava falando no aspecto físico, mas quando Jesus fala isso para a sua igreja, é no aspecto espiritual. Nós precisamos encher a terra com os filhos de Deus. Nós precisamos gerar filhos espirituais para encher a terra. E também quando Deus fala de renovar os seus planos, Ele está falando de princípios e regras. Por isso que Ele diz a Noé, no versículo 5, olha, eu quero restaurar tudo, mas eu vou restaurar inclusive a ordem. Porque se o ser humano não gosta de alianças, consequentemente ele não gosta de ordem. O ser humano prefere o caos. O ser humano gosta do caos. O ser humano gosta das coisas onde não existe regras. Façamos de qualquer jeito. Faça de como você quiser. Isso não é um discurso atual? Infelizmente é o discurso atual, onde cada brasileiro pode fazer o que quiser. Afinal, nós somos livres. Só que Deus não é assim. Quando Deus estabeleceu seus planos, Ele também estabeleceu regras. É só nós olharmos para a natureza. A natureza é muito clara quanto às regras que Deus estabeleceu. Quer você tente ou não, o dia tem 24 horas. Todo dia vai anoitecer, o sol vai nascer no dia seguinte. A gravidade vai te puxar para baixo sempre. Imagine se Deus não seguisse regras como seres humanos. Você acorda de manhã, daqui a pouco você está no espaço, morreu sufocado no espaço. Por quê? Deus decidiu tirar a lei da gravidade hoje. Só hoje. Só hoje Deus decidiu tirar a lei da gravidade. Aí a hora que você saiu de casa, foi para o espaço. Ou então, só hoje eu não vou mandar ar para a terra. Só hoje. Né? Vamos fazer assim. Só hoje o dia vai ter 112 horas. Já pensou se Deus agisse de acordo com, conforme os seres humanos agem, em relação às regras? Como que a nossa vida seria terrível? Mas é só nós olharmos para a natureza, a gente vê que Deus gosta das coisas sendo feitas de forma ordenada, de forma correta. Então, quando Deus renova seus planos, Ele não está renovando só as coisas boas, só as promessas, só as bênçãos, mas Ele está renovando também as regras, as diretrizes, as coisas que precisam ser feitas de maneira ordenada. Então, queridos, Deus quer renovar os seus planos. E então agora Noé sai da arca e ele tem essa escolha. Acabou a pandemia, ou eu me adapto ou não, né? E a nossa pandemia vai encerrar. Como é que nós reagiremos de acordo com o plano de Deus? Talvez você que está fora da vontade de Deus, seja o momento de se adequar à vontade de Deus. Porque, como eu já falei, a vontade de Deus ela é imutável,
Ela não mudou. E ela não vai mudar pós-pandemia. Não vai existir um outro tipo de igreja pós-pandemia. É a mesma igreja. A mesma igreja multiplicando os filhos espirituais como antes, anunciando o evangelho, crendo no Deus poderoso e vencendo batalha uma após a outra, de acordo com o que vão surgindo. A igreja é a mesma. Mas se você é este que tem vivido a vontade de Deus, glória a Deus por sua vida. Porque quando este tempo passar, você vai continuar servindo a Deus de forma dedicada, amorosa, porque você estará conhecendo mais a respeito deste Deus. Amém? E Deus é tão bom, que Ele sempre dá mais do que a gente espera. Você reparou isso no texto? O que os seres humanos comiam antes de Noé? Eles comiam basicamente, legumes e frutas. Basicamente, porque foi o que Deus deu a Adão. As verduras, se você ler em Gênesis, Deus tinha dado aos animais. As verduras, né? As folhas, Deus tinha dado aos animais. E Deus tinha dado a Adão as frutas e os legumes. E o que Deus faz agora? Agora dá o churrasco. Você vê como Deus é tremendo. Ele inaugura o novo mundo com churrasco. Ele inaugura este novo tempo, dizendo, está liberado, gente. Pode comer uma carninha, pode comer o porquinho, pode comer legume, pode comer verdura, pode comer fruta, pode comer fruta com legume, né? Verdura com carne, pode comer. Porque agora é tudo de vocês. Podem comer. Né? Olha que bênção. Então, quando nós, queridos, nos adequamos aos planos de Deus, Deus concede mais do que nós precisamos, mais do que nós esperamos. Amém? Então, por isso que nós não precisamos ficar acuados, temerosos em se submeter a Deus. Este tempo que Deus permitiu vai passar. Só que após esse tempo, o que vai determinar é como o seu coração está se adequando aos planos de Deus. Amém? Porque os planos de Deus não vão mudar. Vão permanecer até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? E por último, então nós vimos que pós a pandemia do Noé, Deus é um Deus que renova, que faz alianças. Segundo, é um Deus que renova os seus planos. E por último, nós vemos no verso 11 até o verso 17, que o nosso Deus é um Deus que renova as suas promessas. Amém. Essa é a parte boa, né? Deus renova. É como se Ele falasse, queridos, não se preocupem. Tudo o que eu disse que faria, eu vou fazer. Mesmo que não aconteceu. Não foi o isolamento social de Noé que mudou as promessas de Deus, não foi a quarentena de Noé, não foi a pandemia, não foi nada que aconteceu com Noé. Pôde mudar as promessas de Deus. E assim é conosco, querido. Amém? Pode acontecer o que for no mundo. Eles podem até inventar novas bactérias, novos vírus, novas doenças, mas nada disso vai mudar as promessas de Deus. Amém? E Deus então agora renova algumas promessas, né? Porque Ele não precisa se adequar às necessidades do mundo. Primeira coisa que nós vemos aqui, que Deus fala, que eu não vou destruir mais a terra até o fim dos tempos. Não vou mais destruir. Fique em paz. Ah, mas será que vai acabar? Não, não vai acabar. Não vai acabar.
Está escrito na Bíblia que o mundo vai acabar com uma pandemia? Está escrito? Não, não está. Então, não vai acabar. Essa pandemia vai passar, em nome de Jesus. Não vai acabar. Se surgir outra, também não vai. Se surgir uma guerra, também não vai acabar com o mundo. Porque, primeiro, que Deus deu essa promessa: não vou mais destruir. E segundo, Ele já mostrou como é que Ele vai destruir. Ele vai destruir com a vinda de Jesus. Quando Jesus vier como o justo juiz para julgar a terra. Aí, se você tiver curiosidade, leia Apocalipse, leia a carta de Pedro. Lá em Pedro diz que, inclusive, esta terra vai derreter. Me perdoe os queridos que creem aí de uma religião que vai ter leãozinho e tal aqui nessa terra, mas não vai. Só se for outra, que essa não vai. Deus diz que vai derreter esta terra, e esta terra derretida, corrompida, vai ser lançada para longe da presença de Deus, é o que diz a palavra. Então tudo que está aqui vai ser renovado. Amém? Por quê? Porque Deus é um Deus que cumpre o que Ele prometeu. Então, se Ele disse que não vai destruir a terra agora, fique em paz. Ele não vai destruir. Segundo, de que Ele mantém as coisas no seu devido tempo. Ele diz, que do versículo 11 até o versículo 17, ele fala desta aliança, e no versículo 11, prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos com o dilúvio, nunca mais outro dilúvio, haverá outro dilúvio para a terra. Como sinal desta aliança estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais. E por último, Deus mostra os seus sinais da promessa. Amém? Então nós temos o arco-íris, que é um sinal. E nós temos hoje o maior sinal de todos, que é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é o sinal do amor de Deus, do resgate de Deus. Jesus veio e nasceu neste mundo para testificar a todos os seres humanos de que o Deus Todo-Poderoso desceu aqui para resgatar a humanidade. Amém? Jesus é o maior sinal da salvação para aqueles que estão perdidos, mas Jesus é também o sinal de segurança para aqueles que estão salvos. Amém? Então, quando você estiver temeroso, olhe para Cristo. Se Deus foi capaz de descer à terra para resgatar, será que Ele não vai resgatar também eu e você? É claro que sim. Então, concluindo, a terra pós-dilúvio, e assim também a terra pós-corona, pode parecer diferente para alguns. Talvez seja até diferente no seu panorama, na sua apresentação. Assim como Noé, quando ele saiu da arca, o panorama era outro. Mas a aliança de Deus era a mesma. Os propósitos de Deus eram o mesmo. E as promessas de Deus eram a mesma. Amém? Então, que eu e você possamos estabelecer uma aliança. Se você ainda não fez, estabeleça uma aliança com Cristo. Se você está temeroso, está vacilante, renove sua aliança, assuma seu compromisso com Cristo. Mas também aceite
E renove o seu compromisso com os planos de Deus, porque os planos continuam o mesmo. E por último, creia e desfrute das promessas de Deus, pois elas também são as mesmas. Amém? Como é que você planeja sair desta pandemia? Eu não sei como é que você estava antes desse tempo. Eu sei que eu olho para a palavra e o texto lá na primeira pregação, nós vemos a palavra dizendo que nos dias de Noé, a maldade tinha chegado a um ponto inaceitável. E eu vejo que nós também chegamos nesse ponto. Tamanho os absurdos que nós víamos nas notícias. E após esta pandemia de Noé, Noé saiu agora aliançado, com um novo propósito de vida e crendo na promessa de Deus. E como é que você sairá deste tempo? Eu espero que você que já tem uma aliança com Deus, que você reforce essa aliança com Cristo. Reafirme o seu compromisso com Cristo. Talvez você, antes da pandemia, até tinha uma aliança com Cristo, mas andava mais ou menos nos seus propósitos. Andava mais ou menos nos planos de Deus. Que você saia dessa pandemia renovado nos planos de Deus. Obediente aos planos de Deus. Dedicado, compromissado. É isso que significa aliança. Comprometido com a obra e com os planos de Deus. E por último, que você possa sair deste tempo, crendo mais nas promessas de Deus, experimentando mais, vivendo mais as promessas de Deus na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, eu apresento este povo aqui diante do Senhor neste momento. Coloco esta igreja aqui presente, mas também a igreja que está se reunindo lá, nas suas casas, através da internet. Senhor, eu apresento todos eles, inclusive a minha vida, a nossa liderança aqui. Senhor, nós cremos que assim como Noé passou purificado e santificado por aquele tempo de pandemia, do dilúvio, nós também queremos sair, Deus, deste tempo, santificado, purificado, com uma aliança ainda mais forte, com um tempo mais comprometido com o Senhor, mas também comprometido com os teus planos, com o teu propósito. Senhor, em nome de Jesus, a começar por nós, a começar por mim, nos traga, Senhor, novamente para os teus planos. Pai, que as igrejas que se desviaram dos teus propósitos, que em nome de Jesus o Senhor estenda as tuas mãos, e o Senhor possa trazer cada irmão, cada irmã, cada querido, cada pessoa que se desviou dos teus propósitos, que o Senhor venha, que o Senhor possa trazê-los em nome de Jesus. E o mesmo eu peço aqui pela nossa igreja também, Pai. Quantos queridos, quantos jovens, quantos adolescentes, adultos, homens e mulheres, antes desta pandemia estavam envolvidos em tantos desejos pessoais. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa usar esta pandemia para trazê-los novamente para dentro da arca de Cristo, para dentro, Senhor, deste lugar de segurança que é Jesus Cristo. E Pai, eu peço também que o Senhor abençoe as nossas igrejas, abençoe os nossos irmãos queridos aqui, Pai, para que durante este tempo e pós este tempo possamos mostrar ao mundo que nós servimos um